Oi pessoal, eu sou o Carlos Mota, ao meu lado está aqui a Salete Silva, nós somos os editores do Viva Serra Negra e estamos aqui para mostrar para vocês assim, uma espécie de retrospectiva do ano em Serra Negra aqui na nossa cidade, aqui, com base no noticiário que a gente apresentou para vocês aqui, desde o começo do ano e até agora. Vamos esclarecer que o que nós vamos conversar aqui é um bate-papo, é a nossa opinião em cima daquilo que nós noticiamos. E a gente escolheu algumas áreas assim para a gente conversar aqui. A primeira delas, que eu acho que é uma das mais, eu acho que é a principal, assim, o principal gargalo, o principal problema da cidade, é a saúde. E vamos conversar agora então um pouquinho, bater um papo sobre a saúde de Serra Negra, como foi neste ano de 2022 aqui. Salete, vamos lá, Salete. Então, Mota, é isso aí mesmo. A gente termina 2022 ainda com os principais problemas que a população aponta, que a gente vê nas redes sociais, que a gente vê conversando com as pessoas, que é a questão do hospital, o transporte, que é o que as pessoas reclamam de ter de ir aos locais de tratamento fora da cidade, principalmente Campinas, Barretos. Agora entraram outros centros de atendimento de outras cidades, como Jaú, e tem de passar às vezes o dia inteiro lá, porque a consulta é de manhã e a pessoa fica até o final da tarde, às vezes a pessoa não tem nem dinheiro para alimentação, ou a pessoa está fazendo um tratamento mais delicado e ela fica exausta. Então esse é um outro problema. E o terceiro problema são os postos de saúde. Alguns postos de saúde passaram boa parte do ano sem ter pediatra, sem ter um médico mesmo, um médico clínico, Um especialista. Eles têm uma dificuldade de contratação de médicos, até ginecologistas em alguns lugares a cidade teve problema. Então, assim, continuam com esses três problemas, que são básicos, e a previsão do orçamento para a saúde para 2023 é menor do que a desse ano. Eles estão prevendo 36 milhões, sendo que esse ano deu entre 38 e 39 milhões. Né? Então, assim, vai ter menos recurso. E a gente vê, quem está acompanhando aí a transição do governo federal, a gente está vendo que os balanços que vem vindo, né, do governo Bolsonaro vem com assim, um rombo nas contas e os recursos provavelmente vão ser mais escassos. Nos últimos 2 anos, Serra Negra recebeu um volume maior de recursos da saúde, não só do governo federal, como do governo estadual, devido à Covid. Esse dinheiro também não tem mais, esses repasses não existem mais. O governo estadual nunca passou, anteriormente à pandemia, recurso para o hospital. Passou a repassar nesses 2 anos, e assim, para coisas bem específicas, por exemplo, a UTI, porque tiveram de reforçar a UTI, né, por causa da demanda durante a Covid. Então esse serviço de UTI, ele passou a ter UTI que nós não temos, que é em outra cidade. Eles contrataram o serviço, a UTI fora da cidade. Então, assim, não há nenhum programa novo, alguma coisa que a gente possa dizer, olha, isso aqui vai ser solucionado dessa ou daquela forma. Vai depender, alguns programas dependem do governo federal, como esse programa da família. Ele é a cidade que apresenta o seu orçamento, quer dizer, estrutura o seu programa de atendimento à família, programa de, como é que chama esse PSF, Programa de Saúde da Família. Exatamente. Ela monta a equipe e encaminha para o governo federal. Aliás, o próprio secretário da Saúde me disse que nos governos anteriores não era necessário apresentar produtividade para receber esses recursos. Nos anos anteriores, o município montava as equipes e o governo federal repassava os recursos. Agora não, o governo Bolsonaro precisou mostrar eficiência e tal, e isso foi um pouco mais demorado. É uma das coisas que talvez explique também a falta de médicos nos postos de saúde. Uma coisa que eu queria colocar é o seguinte, que a gente viu muitas vezes os vereadores discutindo a saúde de Serra Negra, criticando o hospital, colocando algumas questões de alguns conhecidos que tiveram problemas no hospital,
pedindo informações, enfim. Aparentemente, que a gente, como assim, espectador das sessões da Câmara, você vê assim, puxa, esses caras estão preocupadíssimos aí com a saúde de Serra Negra, com a saúde pública de Serra Negra. Mas, ao mesmo tempo, que a gente vê é o seguinte, eles não resolvem nada, não resolvem nada. É requerimento para o prefeito, é isso, é aquilo, mas não sai disso, não sai disso. É como se a gente estivesse aqui agora, a sessão que eles fazem, né? É como se a gente estivesse aqui conversando. Vamos fazer esse negócio, vamos fazer aquilo. Isso não resolve nada. Efetivamente, você não viu nenhuma ação, por exemplo, do Legislativo para falar assim, vamos fazer algo que realmente resolva de vez esse problema do hospital, por exemplo, do hospital nesse caso específico. O hospital ele tem um problema de orçamento da dívida. Eles têm uma dívida que não consegue saldar e tem uma receita inferior às despesas. Então, assim, o que tem se discutido, e acho que o Legislativo, não sei o que eles dizem é o seguinte, que eles têm fiscalizado o acordo da Prefeitura com o hospital, porque a Prefeitura está repassando aí, se eu não me engano, acho que dá mais ou menos mais de 1 milhão por mês, porque não era isso? Era 400 e tanto, quase 500 mil por mês, mas teve algumas suplementações, né? Teve alguma coisa extra. Bom, enfim, não importa, é assim, esse dinheiro que vai para lá é para manter o pronto-socorro, que vai ser expandido, vai ser aumentado, tá? O pronto-socorro é incumbência da Prefeitura, então a Prefeitura dá esse dinheiro para lá. Mas a gente sabe que esse dinheiro do pronto-socorro ajuda a manter o hospital no geral, né? E se o problema, como você falou, se o problema é dinheiro, a coisa não vai se resolver nunca, né? Não, e o caminho que tem se estudado é o corte de gastos, é assim, selecionar algumas áreas prioritárias que eles dizem que por exemplo, ortopedia, porque as pessoas chegam lá com o pé quebrado, isso aí tem todo dia, né, braço quebrado, então isso aí não pode, é um tipo de serviço que não pode ser excluído. E a pediatria, porque também há uma demanda grande por pediatra, então a ideia é essas duas especialidades manter. Agora, outros serviços que o hospital oferece, então a ideia seria se reduzir, né, e contratar outros municípios. Por exemplo, eu ouvi dizer até, assim, pelo que eu ouvi ali nas reportagens que a gente fez, é que até a parte de obstetrícia e de atendimento a gestantes e os partos seriam feitos fora da cidade, né? E até assim, uma das perguntas que foi feita numa das reuniões do Conselho Municipal é se alguém se importa de a criança nascer aqui ou não. Então, quer dizer, a família não está interessada se nascer aqui ou não, quer que nasça, então que pode se nascer em outra cidade. Então, é uma área que está se estudando, talvez levar para outras localidades. Sim, então, em suma, é o seguinte, o que o hospital, a Santa Casa recebe, é inferior ao que ela gasta. Em suma, é isso daí. Os outros problemas que, porventura, ocorrem lá são coisas, assim, pontuais, vamos dizer, de mau atendimento, enfim, essas coisas todas são pontuais. Agora, vamos ser também claros, assim, né? E isso que eu acho que faltou em toda essa discussão do Legislativo com o Executivo. É assim, não tem o que fazer. Se você vai cortar, você corta até um certo ponto. A partir daí, você cortando mais, você vai prejudicar o atendimento. E nós estamos falando de saúde pública, que é a coisa mais importante para a população. E a questão dos vereadores, aí assim, eu vou entrar, é uma opinião minha mesmo. Os vereadores, eles têm uma comunicação direta com o eleitor deles. E eles se comprometem a oferecer o serviço de saúde. Muitos deles estão ligados à área da saúde, de alguma forma. Então, assim, eles recebem, eles se comprometem, todos os problemas que a população tem, se não teve um atendimento no hospital, se não conseguiu, eles recorrem aos vereadores. E os vereadores ficam numa saia justa, porque se de um lado eles precisam atender aos eleitores deles, por outro lado eles não têm controle sobre essa área, porque é uma área do executivo
com a instituição que administra o hospital. Né? Eles têm de resolver essa situação. Né? E os vereadores, na verdade, eles são a tábua de salvação da população, que fica na mão, muitas vezes, dos vereadores mesmo. Mas a gente também tem que considerar o seguinte, esses vereadores, dos 11, 7 fazem parte do grupo do prefeito Micheli, ou seja, é o mesmo grupo. A administração pública de Serra Negra, ela se estende do executivo ao legislativo. Então, esses dois poderes, embora eles sejam na teoria independentes, eles são ligados aqui na prática. Então, tudo que acontece na Câmara, o prefeito sabe, e vice-versa. O hospital é o maior, talvez, sugador de recursos da administração. A administração que passa muito dinheiro para o hospital e a situação não se resolve nunca. Não se resolve porque, na minha opinião, é o seguinte, não se resolve porque não quer se resolver. É muito cômodo você continuar com isso daí, porque você, ao mesmo tempo, você estende esse problema para outras administrações, vamos dizer assim, se porventura esse grupo sair, você continua mantendo esse laço, como você disse agora, do vereador com o seu eleitorado. Você entende? Não é uma pessoa que vai reclamar pro fulano lá, pro vereador X. Não, são várias pessoas que vão lá porque querem ser mais bem atendidas, etc e tal, tiveram algum problema, etc e tal. De certa forma, isso é uma coisa que vai alimentando essa falta de vontade de resolver de uma vez por todas esse problema. A Câmara teria condições de fazer, sim, tomar a iniciativa de resolver isso daí. Mas parece que não tem é uma inércia, uma vontade, né? Falta vontade política, falta vontade. O dinheiro que vai lá é grande, muita coisa vai. Não é o suficiente, a gente sabe, mas essa situação toda exige que você faça uma reflexão e um estudo muito mais profundo e sério do que do que se faz hoje lá, que é o fulano falar, olha, o administrador não presta, olha, a conta está errada, olha, o fulano reclamou do médico. Isso não resolve nada. E isso daí a gente vê isso acontecendo desde sempre. E parece que não tem nenhuma perspectiva. Né? Agora, o governador eleito, ele prometeu que vai resolver o problema do hospital aqui na região. Ele deixou uma promessa. Vamos ver se ele vai resolver. Porque ele deixou uma promessa de que vai resolver. A gente sabe que as Santas Casas, todas elas têm problemas, não é só Serra Negra. Sim, claro, todas são inadimplentes, todas estão inadimplentes. E então essa fica uma expectativa, uma cobrança aí, mesmo porque os políticos da cidade, da situação e da oposição, quer dizer, os dois lados, apoiaram o governo que se elegeu. Então, acho que a gente pode esperar aí, ou ir cobrar. Né? Essa coisa da cobrança também é importante falar, Mota, que a população tem que participar. A gente bateu muito ao longo do ano na importância da participação nos conselhos municipais. A prefeitura não tem, não fez um esforço, um grande esforço para estimular a participação. A página da prefeitura que dedica aos conselhos municipais não está atualizada, continua desatualizada, e a população, ela não manifesta mesmo, ela não tem um interesse natural, de participar das discussões. É um dos maiores problemas da cidade, que eu acho que a gente vai ter de falar especificamente dele, não só da atuação desses conselhos municipais, mas também da falta, por que a população não participa, né? É um problema que a gente nota no dia a dia, aqui de Serra Negra, e eu acho que isso aí vale uma intervenção nossa, aqui, uma conversa nossa específica disso daí, né? Eu acho que ela não participa por quê? Porque não tem nenhuma cultura de participar, não há nenhum estímulo por parte do executivo ou do legislativo de participação popular. Vamos encerrando aqui a conversa da saúde aqui. Eu acho que, não sei se tem mais alguma coisa, mas eu acho que foi mais ou menos
o principal foi abordado. E a gente espera que o pessoal nos ajude aqui também, mandando, né, comentários e mandando sugestões, comentários, enfim, para a gente fazer. E até fazer sugestão de reportagem, que às vezes tem também, coisas claro, que a gente não sabe, que claro, a gente não tem conhecimento e que manda para a gente isso sugestões daí. e a gente vai atrás. Então, até a próxima, pessoal.